Meu nome é Mariana Lopes e serei a sua professora de Biologia na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as inovações e estratégias que a ciência nos apresenta e sobre o que podemos esperar quando falamos de futuro. Então vamos lá? Bom, quando a gente fala dessas duas palavras, né, inovações e estratégias, a gente precisa entender que a ciência e toda a produção científica, ela é movida justamente pela curiosidade humana, né? Então, eu até brinco e penso que a ciência ela não é só a curiosidade humana, mas também envolve muitas vezes a necessidade humana, né? Então, se a gente parar para avaliar, tanto a curiosidade como a necessidade, elas acabam estando atreladas à área da ciência. E é justamente graças a isso que nós temos aí muitas fronteiras sendo quebradas e abertas em relação ao conhecimento, que acaba nos tornando muito mais sábios. E se a gente pensa ao longo prazo, gera valor e qualidade de vida para o ser humano. Então, quando a gente fala de inovação e estratégia, a gente precisa entender essas duas vertentes, né? Como curiosidade, mas também um processo de necessidade, né? Talvez antes da pandemia a gente não discutia tanto a respeito da necessidade, a gente discutia mais a curiosidade humana. Mas aí depois que a gente teve um movimento tão grande de pandemia, a gente destaca também uma questão de necessidade, né? Então, eu acho que essas duas palavras, elas caminham dentro desse nosso tema de inovação e de estratégia. Quando a gente fala de qualidade de vida, por exemplo, né, pensando nos últimos séculos, a gente teve um avanço muito grande, tanto na área científica como na área tecnológica também. Além disso, a gente também percebe algo muito interessante. Enquanto a gente tem melhoria na qualidade de vida, a gente também vê aí um processo de desigualdade aumentando também, né, conforme os anos. E além disso, tem um pesquisador, o Thomas Pick, que ele diz assim, que o crescimento da desigualdade de renda aumentou muito nas últimas décadas em todo o mundo. E aí eu sei que você pode se perguntar, nossa Mari, mas a gente está falando aí de qualidade de vida que melhorou, mas a desigualdade também aumentou. Como é que funciona isso? Na realidade, a gente percebe que a qualidade de vida melhorou, porém, não são todos que têm acesso a essa qualidade. Lembra que eu citei para vocês, né, algumas aulas anteriores a respeito do processo de ter acesso às informações científicas, que não são todos que têm? Quando a gente fala de qualidade de vida, inovação, tecnologia, a gente percebe que também tem um grupo que acaba não tendo acesso de forma adequada. Às vezes tem até o acesso, porém não é de forma adequada e muitas vezes não gera aprendizado algum. Então é interessante a gente pensar que quando eu falo de inovação e tecnologia, eu tenho uma melhora de qualidade, né, qualidade de vida do ser humano, mas eu também tenho um aspecto de desigualdade, porque não são todos que acabam tendo esse tipo de acesso, ok? Pensando nisso, a gente sabe que todas essas questões, elas acabam indo, né, vamos dizer assim, elas acabam migrando dentro da própria ciência, que tem a tendência de crescer cada vez mais. E aí, quando a gente fala disso, a gente também fala de um processo que ele é diário. Então, processo de inovação, processo de estratégias é uma coisa que é diária, né? É uma coisa que ela vai nascendo conforme o tempo. E o interessante é que a cada segundo novas estratégias são aí elas acabam aparecendo, né? Então, a busca de movimentos que melhorem, a busca de uma nova tecnologia, a busca de novos medicamentos, a busca de novos conceitos na área de saúde. Então, a cada dia a gente vê que existe um crescimento. E aí vem a pergunta, será que todos têm acesso a esse crescimento ou não? Né? Então, vem essas duas questões que vale a pena a gente conversar, porque a ciência está embutida dentro desses dois aspectos, ok? Pensando nisso, né, se a gente está falando de a parte tecnológica, né, estratégico, quando a gente fala de inovação, e principalmente a inovação científica, ela entra aí como uma ação de investigação que envolve desenvolvimentos que podem vir a acarretar o surgimento de novas coisas, novos produtos, novos processos e que se caracterizam dentro de um desenvolvimento experimental. E aí a gente fala que vai além, né, dessa fronteira do conhecimento. Então a ciência ela acaba indo a mais. Eu conheço
conheço, mas agora eu quero ver na prática. Então ela envolve isso. Eu tô comentando isso tudo com vocês porque quando a gente fala de um tema assim, a gente precisa resgatar esses valores, né? Então eu preciso entender que a ciência, né, ou seja, no dia a dia, tudo aquilo que envolve conhecimento, que envolve estudo, ele vai passar de qualquer forma por um processo de novas estratégias e inovações. Isso faz parte. Mas é aquilo, né? Eu escolho, né, entrar nessa, vamos dizer assim, nessa onda ou me manter do mesmo jeito e ficar até um pouco para trás dentro dessas questões de inovação, ok? Solta a vinheta da curiosidade. O material que substitui o plástico tem base vegetal e é biodegradável, feito a partir de amido de mandioca. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de mandioca, por isso que eu escolhi o amido de mandioca para produzir essa embalagem biodegradável. A embalagem, ela tem vários fatores importantes, ela tem que ser flexível, tem que ter força. É legal que ela seja transparente, porque o consumidor gosta de ver o alimento que ela está lá protegendo. Tendo o produto ecológico como base, pesquisadores de engenharia de alimentos da Universidade de São Paulo, a USP, desenvolveram uma alternativa para a embalagem de pão industrializado. O biopolímero leva na composição um conservante natural, extraído da canela. O mecanismo funciona assim: o cinemaldeído presente na embalagem protege o alimento do ataque de fungos. Dessa forma, o pão pode ter menos conservantes na receita e um prazo de validade maior. Então, com isso, você teria dois ganhos: menor rotatividade do produto na prateleira do supermercado, a eliminação de uma substância sintética e talvez a não necessidade de trabalhar com um produto base álcool na fábrica, que a gente sabe que corre riscos de explosão. Os testes indicam que a tecnologia conserva o pão por até 12 dias, o que é ótimo para o consumidor. A equipe do Centro de Pesquisa em Alimentos também desenvolveu uma embalagem inteligente que muda de cor de acordo com o estado da carne. O mesmo material produzido com amido leva um pigmento comum em vegetais roxos, como a uva e a beterraba, é a antocianina. Em contato com o nitrogênio liberado na deterioração da carne, ela reage mudando de cor, o que pode facilitar muito na hora da compra. A gente às vezes não presta atenção na data de validade, então eu acho que com essa mudança de cor ajuda bem. O mesmo vale para o que está na nossa geladeira. Você saiu para trabalhar, fica o dia inteiro fora, quando volta, abre a geladeira, verifica que teve falta de energia. A temperatura da geladeira sobe e você tinha lá uma bandejinha de peixe cru que você queria fazer para o jantar. Aí você vai ter aquela angústia: isso está bom ou não está bom? Porque quando ele começa a degradar, não necessariamente você vai sentir o cheiro ainda de que ele está degradado. Então, se estiver embalado com essa vitrine, ela vai dizer se está ou não. Então, aí vai ser a sua decisão em cima da informação dessa embalagem inteligente. Entre os resultados do laboratório e as prateleiras do supermercado, existe um outro desafio: a produção em grande escala. Neste caso, os pesquisadores também já estão bem adiantados. Estão reproduzindo aqui um modelo bem parecido com o da indústria. O que significa que não deve levar muito tempo para a gente encontrar toda essa ciência nas gôndolas do comércio. Nós estamos preparados já para fazer essa transferência de tecnologia. Bom, esse vídeo que vocês acabaram de ver, ele é um vídeo que vai trazer e vai falar a respeito de inovação científica. O mais bacana desse vídeo é que ele traz, a gente fala que ele mostra as novidades, né? Então, a gente está falando de inovação científica, mas o que rola, né? O que tem aí no dia a dia a respeito desse tema. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E agora eu quero testar os seus conhecimentos. Então, a gente falou aí os primeiros slides sobre inovação científica. Eu quero ver se você entende ou pelo menos entendeu o que é essa inovação. Então vamos lá? Bom, então a gente vem falando aí desde o começo da aula sobre estratégias, inovações, né? Então as pessoas envolvidas nesse processo, mas o que pensar do futuro? E aí eu sei que na nossa cabeça, quando a gente fala a respeito da ciência, uma das coisas que vocês mais escutam é a questão orçamentária, né? Ou seja, qual é o investimento financeiro mesmo em relação a essas pesquisas. E aí eu trouxe para vocês um gráfico, né? Esse gráfico ele é bem bacana porque ele vai mostrar para nós, ele é do Ministério da Ciência e Tecnologia e ele mostra o orçamento, né? Desde o período de 2002
até 2022. E olha que interessante, se a gente for ver esse gráfico, percebe-se essa linha, né? Então, você tem lá um pico muito grande de orçamento em 2016, aí sobe um pouquinho, 17, quando chega em 2022 ele cai mais um pouco. Então, você percebe que quando a gente fala da questão financeira, né, orçamentária, a gente percebe que a ciência em si, ou seja, as pesquisas científicas, elas não têm um valor adequado, né? Então, depende do período, né? Então, tem épocas que o investimento é maior, tem épocas que é menor, e aí eu sempre penso que por trás dessa pesquisa, você tem pesquisadores científicos que precisam da questão orçamentária, sim. Então, eu vou dar o meu exemplo, né? Então, eu fiz mestrado na área vacinal. A parte de todo o meu acervo de pesquisa, não tinha nada aqui no Brasil, nada. Tudo eu busquei fora. Então, os artigos científicos eram em inglês, eram em espanhol, e aí eu tinha que ter um tempo para poder traduzir, escrever, ver em prática, né? Então, eu trabalhei com animal vivo, camundongo, então eu tinha que fazer a pesquisa dele e esperar. Olha só o tempo, foram 3 anos de pesquisa dentro de um laboratório. Na época eu não consegui bolsa para poder fazer o meu mestrado, então eu tinha que trabalhar também. Mas olha que interessante, se existisse mais projetos a respeito de incentivar, né? Ou seja, a respeito da pesquisa científica, talvez a gente teria um avanço muito maior, né? Então, eu sei o que muitas vezes sei o que muitos pesquisadores passam de não ter verba, muitas vezes, para poder dar andamento numa pesquisa que iniciou, né? Então, essa questão orçamentária, ela é importante. Mas também vale destacar que não é só a questão orçamentária, existem outras questões que também o pesquisador ele precisa ter juntamente ao lado dele. Além da necessidade do investimento, Ivan Emílio, que é um professor do Instituto de Física da Unicamp, diz que não basta injetar recursos em programas que visam equipar só alguns laboratórios que já são considerados de excelência. Ele afirma que é essencial para que os recursos investidos na pesquisa possam, de fato, frutificar tanto em relação à contribuição que a ciência dará para o avanço do conhecimento, como em relação à melhoria da qualidade de vida de nossa população. Ele afirma isso no seu artigo Desafios da Pesquisa no Brasil, uma contribuição ao debate. Então, olha só que interessante, o próprio pesquisador, o Ivan, ele traz essa visão que eu acabei de comentar, ou seja, a questão orçamentária ela é importante, mas o investimento do local, o investimento dos processos do trabalho também são importantes, né? Então, a gente sabe que tem centros de pesquisas que são excelentes e que tem lá excelentes materiais, excelentes instrumentos, mas a gente sabe que também tem outros que não tem acesso a isso e muitas vezes o pesquisador ele fica perdido nesse âmbito, né? Então é importante resgatar isso. Uma curiosidade é que o Ivan Emílio, ele é um dos grandes pesquisadores no Brasil quando fala a respeito de contribuição da ciência como sociedade. Ele tem esse artigo, né? Mas tem milhares de outros artigos escritos por ele que vai trazer essa importância. Então vale a pena a gente também destacar e pensar nesse lado, né, do conhecimento científico e do pesquisador científico brasileiro. E para encerrar a aula de hoje, eu queria deixar uma frase de Thomas Kuhn, que diz que em condições normais o cientista não é um inovador, mas um solucionador de quebra-cabeças. E os quebra-cabeças sobre os quais ele se concentra são apenas aqueles que ele acredita que podem ser definidos e resolvidos dentro da tradição científica existente. Eu espero que vocês tenham gostado. Na nossa plataforma tem muito mais material. Aproveitem, bons estudos e até a próxima!